サバーラーショー。Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64, só que desta vez é um episódio muito especial, pois finalmente falaremos sobre um dos JRPGs mais clássicos já lançados na história dos jogos eletrônicos, Chrono Trigger. E para este episódio ficar ainda melhor, nós estamos participando da campanha #O Podcast é Delas, e estamos com duas convidadas muito especiais. Ao meu lado esquerdo, vindo diretamente do Projeto X Podcast, está a Dri. Oi, gente! E ao meu lado direito, vindo diretamente do Bunka Pop, está a Mochan. Olá, muito prazer. Obrigada pelo convite. Oh, sim, muito obrigada pelo convite. Mano, vocês estão me ajudando, então vocês não têm nem que agradecer. Eu espero que o Coelhinho da Páscoa seja muito bonzinho com vocês. Ah, eu também espero. Eu queria, mas eu tô tentando me livrar desses males mundanos, então, né? Bom, como eu falei, este episódio ele tá participando do #O Podcast é Delas, que é uma campanha com o intuito de aumentar a participação feminina nos podcasts. Ela começou com perguntas que eu mesmo identifiquei, como quantas mulheres apresentadoras você conhece, ou dos podcasts que você ouve, quantas tem mulheres em suas equipes fixas. E, assim, eu mesmo tive uma experiência meio ruim, porque para esse podcast foi muito difícil encontrar as meninas, né? Vocês toparam na hora, mas a gente teria mais um participante, e que foi, assim, várias meninas eu tentei entrar em contato e não consegui. E, assim, eu não sei o motivo disso acontecer. Pra mim é só um reflexo de como a participação feminina pra falar sobre jogos, pra desenvolver jogos dentro da indústria como um todo é limitada. É um reflexo de um quadro muito maior e muito complicado, eu acho. Pra mim isso é realmente influência direta do quanto os meninos são incentivados a terem contato com tecnologia e as meninas meio que não, né? Assim, pelo menos pra gente, que eu não sei quantos anos vocês têm, né? Mas eu tenho 25 e eu tenho um irmão que é 9 anos mais velho e eu só entrei em contato com jogos e com tecnologia por causa dele, porque realmente ele sempre teve a possibilidade, né? Não que meus pais não me permitissem, mas a iniciativa sempre partia dele, porque socialmente sempre foi uma coisa, os jogos, né? Sempre foram uma coisa ligada com o lado masculino. E hoje em dia a gente está conseguindo espaço justamente porque está sendo acessível. As meninas estão conseguindo acessar esse tipo de coisa por conta, mesmo que ainda não seja tão bem recebido, a gente ainda tem uma independência maior hoje em dia, né? A gente tem conseguido conquistar muito espaço meio que na marra, né? Meio que fazendo barulho e, tipo, tentando conquistar um pouco na base da bicuda. Mas ainda é pouco e pessoalmente, eu fico triste de chegar a essa conclusão, mas iniciativas como essa mostram que a gente tá aqui e a gente se interessa tanto quanto os meninos, e a gente manja tanto quanto os meninos, e a gente tá tendo a chance de falar de um tema muito, muito, muito especial. De nicho, né? De extremo nicho ainda por cima. Sim. Um meio que muitas vezes meio que não quer a gente, mas paciência, a gente tá lá do mesmo jeito. Lidem com isso. Beijos. Bom, e para quem tá ouvindo a gente agora e quiser conhecer mais sobre a campanha, acesse o site opodcastedelas.com.br, obviamente sem acento, tá? Lá tem uma série de informações sobre podcasts e participantes e campanhas para motivar a participação feminina. Então acessa lá e contribua com a campanha. E antes de começar, é preciso falar que esse episódio contém spoilers de Chrono Trigger. Então, se você nunca jogou, pare agora ou escute por sua conta e risco. Por favor, não se spoile, não mata essa experiência pra vocês, queridos, por favor. Bom, eu quero começar com uma pergunta muito importante pra vocês. Se fala Chrono Trigger ou Chrono Trigger? Trigger. Chrono Trigger. Vocês sabem que tem gente que fala Chrono Trigger, né? Sim, acho que é uma herança da década de 90 que ninguém sabia inglês direito, as pessoas foram aprendendo jogando videogame. Exato. É tipo em Chrono Cross mesmo, que é ou Guile ou é Guile, ou é, sei lá, sabe? Que eu não sabia falar direito os nomes dos personagens, os nomes das cidades. Então. Os jogos de serem dublados não ajudavam em nada, né? A gente lia torcia pra tá certo e se não tivesse paciência. Sim, com o dicionário do lado e tentando descobrir o que diabos eram aquelas palavras.
Bom, se você falar Chrono Trigger, tá errado, tá? Fala Chrono Trigger, por favor, pelo amor de Deus, só nunca pedi nada. Como vocês definem Chrono Trigger? Olha, eu defino Chrono Trigger como, assim, uma das pedras angulares do que a gente entende hoje por JRPGs. Nossa, peraí, você preparou isso antes de falar, né? Não é pior possível. que não, é que assim... Não é possível. Spoilers, no momento, para o Projeto X, estamos editando um podcast sobre JRPGs, então eu tô meio nessa vibe já. Inclusive, eu tava cortando a parte sobre Square agora. Olha só que coincidência. Mas... o que o Chrono Trigger fez, o que o time responsável por Chrono Trigger fez foi reunir alguns dos maiores talentos da época e lançar bases de muita coisa que a gente vê até hoje. Principalmente se você for pensar no que a Square desenvolveu dali em diante, sabe? E não só em questão de engine, da estrutura, né, do jogo como jogo, mas como a narrativa, né? Eu acho que pra mim, o que é mais incrível e que é realmente o diferencial de Chrono Trigger ser realmente uma influência tão grande é a narrativa, é a estrutura da narrativa, é como eles trabalharam essa narrativa e os múltiplos finais de uma maneira que o jogador tá sempre realmente muito interessado na história, assim. Em momento nenhum eu fiquei entediada jogando Chrono Trigger, como aconteceu, sei lá, tipo, com Final Fantasy VI, assim, em alguns momentos eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, acaba logo. Até em comparação ao Final Fantasy VI, com relação a essa narrativa, eu acho a narrativa do Chrono Trigger muito mais fluida e assim, linear no sentido de que a história ela é harmônica do que o Final Fantasy VI, que de repente as coisas é outra. Você terminou o mundo, legal, tem outro. E aí você fica ok, tem outro. Aí você faz uma coisa completamente diferente e a história meio que ela não tem uma unidade como o Chrono Trigger. Chrono Trigger é um negócio que ele é completo. Ele não divide, tipo, pontos. Eu vejo como uma série que tem uma característica própria do começo ao fim. Mas o que é mais curioso é que, assim, você esperaria que talvez o Chrono Trigger, por ele ser menos segurar a sua mãozinha e, tipo, te levar de ponto A a ponto B, ele ser menos linear, você ter uma certa liberdade de pensar a história e montar ela e percorrer partes da história, você esperaria que essas partes não se encaixassem também, mas é legal que não importa como você monte o seu percurso no jogo, todo ele conversa muito bem. Agora, o Final Fantasy VI, por mais que eu ame ele, por mais que eu considere um dos jogos mais fantásticos ever, ele realmente tem essa quebra. Você, tipo, ato 1 e ato 2 muito diferentes entre si. Sim. E a série Final Fantasy, ela tem a característica de ser mais linear, né? Para algumas pessoas isso é legal, para algumas pessoas nem tanto. Eu pessoalmente prefiro linearidade, mas o que Chrono Trigger faz é, mesmo te permitindo, te dando uma liberdade razoável, ele é todo muito, muito fechadinho em si. As peças se encaixam mesmo que você monte elas de um jeito diferente, elas se encaixam bonitinhas. É muito legal isso. Eu acho que, sumarizando tudo que vocês falaram, o Chrono Trigger, ele trouxe coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? Sim. Vocês comentaram muita coisa de Final Fantasy VI, né? Então, Final Fantasy VI era o último RPG antes de Chrono Trigger, acho que a Squaresoft tinha lançado, né? Porque, se eu não me engano, o Chrono Trigger, ele foi um dos primeiros jogos dessa união, né? Da Squaresoft com a Enix. Uhum. E até por isso que veio esse time que vocês comentaram, que é o time de estrelas, né? Que Sim. veio o Hironobu Sakaguchi, que é de Final Fantasy, o Yoji Horii, que é de Dragon Quest, né? O fucking Akira Toriyama. O Akira Toriyama de Dragon Ball e Dr. Slump. Então, essa galera, eles são até hoje o time de estrelas da Square Enix. Assim, se você lê todos os relatos de desenvolvimento do jogo, eles comentam como eles realmente trabalharam para trazer coisas novas pro mercado de RPG. A coisa da viagem no tempo é muito interessante, porque é um dos plots que eu pessoalmente acho que é um dos mais fáceis de você errar quando você tá fazendo. Sim. A chance de você cair em erros de narrativa quando você tá fazendo uma história de viagem no tempo, ainda mais uma que viaja pra, tipo, futuro, diferentes pontos do passado, e tem essa questão de poder criar paradoxos e afins, a chance de você errar em qualquer ponto desses é muito grande. Mas Chrono Trigger não errou. Pelo menos nesse ponto, o Chrono Trigger conseguiu fazer uma história coerente, mesmo considerando os saltos temporais e o impacto que eles têm, dependendo do que você fizer, dependendo de qual ponto da história você vai, do que você faz nelas. Até daí que vem os múltiplos finais. Sim. Eu acho que além de estruturarem bem a narrativa enquanto narrativa, porque para você realmente pegar e construir uma história que possibilita múltiplos finais, é muito fácil deixar o jogo cansativo. E não fizeram, não é assim. Porque
mesmo você podendo viajar para pontos diferentes, né, em determinado momento, você pode escolher para onde você vai e procurar o que fazer nesses ambientes, ainda assim, né, porque JRPG a gente sabe que você gasta um tempo tentando descobrir o que você tem que fazer. Sim. Mas eu acho que não é tão confuso, você não gasta tanto tempo em mapa quanto em Final Fantasy VI, por exemplo, porque, meu Deus do céu, assim, eu cansei muito de andar em mapa em Final Fantasy VI. Fairy Tails sempre foi um grande problema, você passar um tempo ridículo andando no mapa. Até os diálogos em pontos, tipo, que você acha que não vão ser relevantes, eles se conectam com a história, eu gosto bastante disso. E não é realmente assim, os personagens, eles são bem construídos, a relação entre eles é bem construída. Meu Deus, eu chorei muito, tudo bem que eu chorei muito em todos os jogos que eu joguei, mas eu chorei. Alguém que me entende. Eu sou, quem escuta eu já vou aproveitando o momento pra fazer um certo jabá do Projeto X, desculpe. Quem escutar os que eu participei, principalmente falando sobre jogos, vai ver a frase "eu chorei que nem uma idiota" com uma frequência enorme. Com o Chrono Trigger, obviamente, não é diferente. Exatamente, muito emocionante. O Chrono Trigger, que nem eu falei, ele começa de uma maneira local, né? Então o Chrono, ele acorda, e isso é uma coisa legal do jogo, porque quando você acorda, não tem nenhuma explicação ali, né? Você acordou, você tá na sua casa, somente acordou, você consegue controlar o Chrono, já aprende ali a controlar e você fala com a mãe dele, né? E aí você vai pra Millennium Fair, que é a feira milenar, né? Estão comemorando os 1000 anos, né? E ali você aprende vários conceitos do jogo, né? Só que de uma forma muito divertida, porque você consegue interagir com os NPCs, né? A história não progride enquanto você não faz determinadas situações, e coisas que você faz na Millennium Fair vão interferir no futuro do jogo, tipo, coisas que são simplórias, né, como, por exemplo, uma moça pede pra você salvar o gatinho dela, né, tem um certo homem lá que você pode pegar o dinheiro ou não, e por aí vai. E esses elementos, eles são, pelo menos quando eu joguei, foram inéditos, eu nunca tinha visto algo parecido. E acredito que no mundo de RPG, ninguém nunca tinha visto conceitos parecidos, né, coisas inéditas foram feitas em Chrono Trigger. E depois disso, quando você encontra a Marle, etc., ela começa a te seguir, você começa a identificar várias coisas dentro do jogo que de fato são novas, né? Por exemplo, o personagem te seguir, né, fora da party, né? Tipo, eu acho que isso traz mais imersão no jogo. E outras coisas, né? Por exemplo, não tem uma transição quando você tá jogando, você entra numa batalha dentro do jogo, né? Os personagens, os inimigos, eles estão no mapa. Isso é algo que o Chrono Trigger trouxe de inovador. Pela primeira vez, o mapa mundo, né? Você não encontra inimigos ali nem aleatoriamente, né? Você encontra dentro dos mapas locais e você pode ver os inimigos. Então você podia desviar deles ou não. E isso serviu até como elemento para os próprios desenvolvedores criarem situações, né? Então, de repente, você tinha uma raiz na árvore, você encostava e os inimigos se cercavam. Sim, né? sim. É uma maior interação com esse cenário e com esses próprios inimigos mesmo, porque realmente, de novo, comparando com Final Fantasy VI você tá lá andando no mapinha e você é sugado pra essa batalha, e isso acontece muito em vários JRPG. Eu gosto muito do sistema de batalha do Chrono Trigger, porque apesar de ele trazer algumas coisas que a gente já conhecia, que é a questão da batalha por turnos, do Active Time Battle, ele incorpora isso ao jogo de um jeito que é muito mais fluido. O jogo se torna muito mais fluido. E se você quiser agilizar ele e quiser fugir das batalhas aleatórias, que chega um ponto que enche o saco. Em qualquer RPG chega um ponto que você fica de saco cheio dos inimigos pulando em cima de você à torta e direito. Você tem a chance de você ditar o seu ritmo. Você pode evitar todos os inimigos de uma área, mas aí é uma escolha sua. Você vai estar com um level abaixo do que você deveria estar no próximo boss, aí você vai apanhar. É legal te dar essa liberdade até nessas coisas um pouco menores. Sim, sim. Esse negócio de criar sua experiência, que nem eu falei, na Millennium Fair isso é possível, né? Não dando spoiler do jogo, mas já dando, suas ações refletem no futuro num possível julgamento, né? Então, se você fizer coisas ruins, você vai ser julgado mal. Se você fizer coisas boas, pessoas te defenderão, né? E tem várias situações dessas no jogo, né? Você pode fazer alguma coisinha que vai refletir num cenário, etc. E dos inimigos, você fugir deles, né? É um elemento de level design que foi muito bem utilizado no game. Então, de repente, se você fugir de um inimigo que parece mais fraco, talvez você caia numa situação de encontrar um inimigo mais forte só por um caminho que você fez. Te possibilita escolhas, além do fato de que realmente, como a Adri falou,
deixa mais fluido, porque você não precisa de uma transição de cena, de uma cena pra outra, do mapa pra batalha, da batalha pro mapa de novo. Sim. E isso acaba realmente colaborando pra que você não sinta que você tá, tipo, ai meu Deus, eu estou perdendo tempo nessa batalha. Fora que, assim, eu acho que Chrono Trigger tem um dos tutoriais de batalha mais divertidos ever. Sim. Você bate num gato robô cantor. Sim. Cara, quantos jogos fazem isso pra você? E você ganha moedinhas fazendo Você isso. ganha moedinhas, ele rima. Ele faz uma riminha pra você. Isso é muito legal. Se bem que eu apanhei daquele gato mais vezes do que eu gosto de admitir. Não vou mentir, não. Eu perdi muita boa. Eu não era muito boa no jogo, mas paciência. Funcionava. Eu acho que isso de não ser bom no jogo também, tipo, que nem vocês já falaram, que você pode evitar as batalhas e quem não tá acostumado a jogar JRPG acaba evitando muitas batalhas mais do que deveria, porque as batalhas, elas servem realmente pra você upar, né, pra você subir de level. E subir de level, né, em RPG é extremamente importante pra você conseguir seguir em frente. Então, quando eu comecei a jogar Chrono Cross, por exemplo, eu joguei, na verdade, o Chrono Cross antes. Eu zerei Chrono Trigger primeiro, mas eu comecei a jogar Chrono Cross antes. Teve um ponto que eu não conseguia mais sair e eu era muito nova, eu não sabia. Tipo, era o primeiro JRPG que eu estava jogando de verdade e eu não sabia mais o que fazer. Então eu só fui conseguir, tipo, jogar o jogo direito um pouquinho depois, quando eu já tinha um pouquinho mais de experiência, que eu já tinha jogado Chrono Trigger, pra eu aproveitar melhor isso e conseguir falar, não, tudo bem, é meio saco eu ficar fazendo batalhinha o tempo todo, mas aqui dá muito XP, então eu vou ficar aqui durante 2 horas e depois eu sigo em frente. Eu faço a mesma coisa, eu fico grindando muito meus personagens pra eles ficarem muito Sim. fortes, né? Eu tenho esse grande problema de jogar de RPG, porque eu sempre quero estar, tipo, overlevel quando eu chego em chefe ou chego em objetivo, né? Eu sou assim também. Eu já sou o contrário. Eu tendo a querer correr com a história. Eu perco mais tempo tentando colecionar coisas, tentando fazer quests de pegar coisinhas, do que de fato ganhar level. Aí chega num boss, eu tomo na cabeça, e aí eu fico me perguntando por quê? O que eu fiz de errado? Aí eu vou olhar meu level. Ah, deve ser por isso então. Aí lá vai a Adriele upar um pouquinho mais. Aí depois uma luta que tava muito escrotamente difícil, depois ela fica muito fácil. A gente acaba meio que matando a nossa própria experiência às vezes. Eu acho que uma coisa que Chrono Trigger me ensinou foi a aproveitar a história, porque é jogar pela história. Hoje em dia, independentemente de qual engine e de qual estilo de jogo, de gameplay, não interessa. Eu jogo sempre pela história. Se o jogo não tem história, eu não consigo jogar. Tipo, multiplayer eu dificilmente consigo sentar e jogar. Assim, se não tiver amigos junto, eu não consigo jogar, porque pra mim não faz o menor sentido você jogar um jogo que não tem uma história. Eu não gosto de stealth, mas eu só jogo stealth por causa da história. Então, tipo, tudo bem, eu não curto gameplay, mas eu dou um jeito de jogar pra conhecer a história. E eu aprendi isso com Chrono Trigger, basicamente, com JRPG, assim. Porque a narrativa é boa demais. Eu não vou, tipo, não vou cortar a experiência da narrativa só porque eu tenho uma dificuldade com gameplay. E isso acabou me fazendo superar várias dificuldades, inclusive, assim. Inclusive de aprendizado mesmo. Porque eu sou muito impaciente. Então isso me ajudou a ter mais paciência. Eu também sou muito assim, eu jogo pela história. Tanto é que não é à toa que RPG são meu gênero favorito disparado. A maior parte dos jogos que eu jogo são JRPGs, inclusive, que são muito focados na narrativa. E o que eu gosto em Chrono Trigger é que a história, ela realmente te envolve de um jeito que não são muitos jogos que fazem. E é um envolvimento atemporal. Foi uma experiência tão legal, uma história que envolve tanto, personagens que são tão carismáticos. Eu acho que isso é uma das maiores vitórias do jogo, o carisma dos personagens. Eles realmente te conquistam e conquistam muito rápido. Então, isso é graças ao Akira Toriyama, né? Porque se ele não tivesse feito character designer do jogo, talvez ele não fosse tudo isso que ele é hoje. Porque eu concordo com vocês. Eu acho que o enredo, a história, são os pontos altos de Chrono Trigger, mas eu me identifiquei com Chrono Trigger por causa dos personagens, né? Tipo, sempre fui fanboyzinho de Dragon Ball, etc. E quando eu vi os personagens, olha só, um cabelo igualzinho do Goku, né? Comprei o jogo e depois continuei jogando porque, putz, quem gosta de anime, tem muito clichê de anime. Nossa, sim. Os melhores deles, inclusive. Os mais divertidos. Tem o personagem herói, tem a menina tomboy, então tudo isso tá presente lá e te envolve, né? E fora que, assim, o enredo, ele tem viagem no tempo, né? Tem muita mistura de magia e tecnologia,
que é algo que a Square tava trazendo naquela época, né? Entre 94 e 95, por exemplo, Final Fantasy VI já tava misturando isso, né? A magia e a tecnologia. E o Chrono Trigger veio pra diferenciar esses dois mundos, né? Então você tem fases no passado, presente e futuro, né? E por aí vai. Você se identifica com todo o processo e, putz, isso é muito, muito bem encaixado no jogo. As próprias técnicas dos personagens fazem isso, né? Você poder misturar magia e tecnologia e ataques normais do seu próprio jogo, que são as techs e os double, triple techs. É muito legal. Entra também naquele clichêzinho de anime de coisas explodindo, faíscas e afins. É uma delícia. É legal porque os personagens interagem entre eles em batalha também, né? Não é só uma coisa, tipo, das storylines deles. Em batalha você tem uma interação entre personagens que é realmente excelente, assim. Bom, já que vocês falaram de muito personagem, etc., qual que é a melhor composição de personagens pra vocês? Qual que é o time dos sonhos pra vocês, Chrono Trigger? Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Ó as perguntas que você faz, cara. Mano, pra mim, só tem um time que é perfeito, que é a Marle, o Chrono e o Frog. Então, esse é o que eu sempre uso também, porque a Marle o cura e o Chrono e o Frog, eles têm um ataque, tipo, o ataque mais legal de todos. Eles cruzam as espadinhas. Eu adoro esses, mas, gente, a Luca precisa estar no meu time sempre. Eu adoro a Luca. Tipo, chega um ponto que não é nem por ela ser a melhor nem nada. É só porque eu acho ela muito legal e ela precisa estar no meu time sempre. Mas, geralmente, eu gosto muito de usar Chrono, Marle, Luca. Sempre. Sempre que possível. Aí, às vezes, eu troco a Marle pelo Frog. É uma escolha difícil. Não, é que assim, é aquela coisa, você não quer deixar ninguém de fora porque você ama todo mundo igual, sabe? Ah, sei lá, não gosto tanto do Magus assim, mas eu acho que... Da Ayla também não vou muito com a cara, mas tudo bem. O Magus é o que eu menos usei, assim, na real. Eu usei muito mais o meu time é exatamente igual ao teu. É sempre o Chrono, o Frog e a Marle. Mas eu usei muito o robô também e a Ayla. Os ataques deles são muito legais, os ataques juntos também eu gosto muito. Mas o Magus, nossa, eu não usei nada do Magus. Apesar de eu adorar ele, adorar a história dele, eu não usei ele em batalha muito não. Eu sou assim com a Ayla. Eu gosto muito da Ayla em história. Eu acho ela uma personagem muito engraçada, muito divertida, mas eu acabei usando ela pouco em batalha. Então, eu acho que o Magus é o que tem a melhor história desenvolvida dentre todos os personagens, né? E ele é é o personagem mais denso da história. Mas eu não consigo tirar o Frog do meu time porque, mano, eu pago muito pau pra ele. O Frog... Ele foi feito pra ser um dos personagens mais da hora, gente. É um fucking sapo gigante com uma espada. Sem você saber nada. Que não tem de legal num sapo gigante com uma espada? Eu gosto das magias de cura dele também. Às vezes eu tiro a Marle pra colocar outro personagem, porque o Frog dá conta, assim. Não tanto quanto a Marle, mas ele dá. Eu acho muito louca a história do Frog, porque a Masamune é uma completa referência à espada do Rei Arthur, etc, né? Excalibur. Total. Né? Então, essa coisa que ele tem de herdar a espada, né? Ter que retirar a espada, consertar e tal, e todo esse trajeto, né? Porque você conhece o Frog antes, ele só vai entrar na sua equipe, assim, tudo bem, ele tava meio emo lá, né? Que ele foi se esconder e tal, você tem que ficar insistindo pra ele entrar no seu time, mas depois que ele entra, ele fica muito forte, ele te dá dano crítico, etc. Por causa dessa história que você passou com ele, eu não consigo tirar ele do meu time. Mas eu tenho a estratégia suprema, que é usar o Frog com Critical Supremo e colocar Speed Tab no Chrono e ele ficar com 2 estrelinhas de velocidade. Mas olha só, a dica pra quem não jogou ainda, faz isso que é GG. O Frog também tem uma coisa a favor dele, que é o tema de personagem mais legal de todos. Sim! Nossa, é muito badass a música dele. É realmente a música de herói. Ele é a personificação do herói clássico que, tipo, tem o seu momento de queda e tá atrás da redenção. É um personagem que foi feito pra ser muito legal em tudo que ele faz, sabe? Ele é a personificação ou ele é a sapificação? Desculpa! Não se desculpe pela arte, sério.
Olha só, cada personagem tem sua trilha própria, né? E o que eu acho legal é que cada trilha fala muito do personagem. Assim, eu posso estar viajando, mas, por exemplo, a trilha do Chrono também é heróica, né? Mas ela tem alguma coisa de suspense, de esperança. A do Frog talvez traga alguma sensação de orgulho, não sei. E a da Marley é bem fofinha, né? Eu acho que E a do robô é Never Gonna Give You Up. Mas realmente, eu acho que na verdade, porque depois de jogar a série Chrono, né? Chrono Trigger, Chrono Cross e Radical Dreamers, o Yasunori Mitsuda virou o meu compositor favorito, assim. Uhum. Ele trabalhou junto com o Nobuo Uematsu na primeira trilha sonora de Chrono Trigger, mas ele virou meu favorito, assim, de todos os tempos, porque me transmite uma coisa tão única, a trilha sonora de Chrono Trigger e de Chrono Cross, que, assim, eu não consigo definir, assim. Em Radical Dreamers, foi o ponto em que eu fiquei tipo, ok, isso daqui é a maior obra de arte de todas, da Terra, assim. Eu sou muito, muito vidrada no trabalho dele. Eu tenho um carinho especial. A trilha sonora de Chrono Trigger é maravilhosa, mas eu acho que ele realmente atingiu o ápice em Chrono Cross. Chrono Cross tem algumas das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ever. E eu acho que justamente por ele, dá pra ver que em Chrono Trigger ele usou o máximo do que a plataforma permitia. Em Chrono Cross ele usou o máximo do que a plataforma permitia também. Foi, assim, realmente tirar o melhor possível daquele meio que ele tá e fazer trabalhos muito bonitos e muito tocantes, que transmitem muito sentimento daquele personagem, daquela cena, daquele mapa. Daquele momento, né? Porque tem trilhas de momentos também. Tem a trilha do momento da tristeza, né? O momento da urgência, né? A trilha do heroísmo, né? E por aí vai. Ou então, uma coisa que eu sempre fazia, que uma das minhas músicas de games favoritas é o tema do mapa de 600 BC. Era aquelas músicas em que você ficava no mapa e deixava rolando. Sim. Ficava um tempinho. Mas ela é meio deprimente, né? Se você ficar ouvindo ela o dia inteiro, talvez... Não é, o Insane não é deprimente. Porque, assim, o que me passava uma sensação de paz. Tipo, de um mundo tranquilo, é uma tranquilidade meio nostálgica, sabe? Realmente te dá a impressão de passado, um passado que talvez era mais feliz, mais tranquilo. Não sei se mais feliz, mas eu entendo o que você tá falando. Até porque eles estavam em guerra, né? Então não tem como ser muito feliz, então, né? Assim, eu não sei explicar o que o Insane especificamente tem, mas era a música que me fazia parar no mapa e ficar, sabe? E é uma coisa que eu sinto falta. Tipo, essas músicas de Overworld serem... Nos jogos mais atuais você não tem músicas assim, né? O pessoal guarda as faixas mais marcantes pra personagens, pra determinadas cenas, não pra simplesmente ficar tocando enquanto você tá viajando. Uhum. É porque, pelo sistema mesmo de batalha e o sistema do jogo em si, acho que porque, sei lá, Final Fantasy deixou de ser jogo de batalha por turno faz um tempo já, né? Sim. Então, eu acho que pelas batalhas por turno, pelo estilo de viagem no mapa, esse tipo de música ele era necessário para o jogador conseguir aproveitar da melhor forma possível essa experiência. E hoje em dia, com tantos outros recursos, sei lá, tipo, comparando com Final Fantasy XV, o que é meio absurdo, porque é completamente diferente. Sim. Enquanto você tá viajando pelo mapa com o carro, por mais que você possa dirigir o carro, as interações entre os personagens, elas sobressaem a qualquer trilha sonora. Então, você não... Eu joguei Final Fantasy XV e nenhuma música me marcou, assim, além das trilhas cantadas, que tinham momentos específicos, nenhuma trilha, tipo, de ambientação me marcou do jeito que me marcou, sei lá, Final Fantasy... Não tem nenhum Final Fantasy que tenha me marcado tanto. Final Fantasy 6 mesmo. Porque a trilha sonora do Final Fantasy 6, ela é também porrada. Mas a música do Kefka, o tema do Kefka, por exemplo. Nossa. Mas em Chrono Trigger, em Chrono Cross, todas as músicas. Não tem
uma que não me deixa arrepiada. Tipo, todas as músicas de Chrono Cross eu posso ficar por 500 milhões de anos ouvindo, que eu nunca vou me incomodar. E cada uma expressa exatamente o que é o mapa, o que é a cidade, o que é a situação, de uma forma muito delicada. A trilha sonora, pra mim, dessas obras são, tipo, obras de arte mesmo. Qual é o momento mais marcante de Chrono Trigger da história pra vocês? Ou o momento que vocês mais gostam? Ou, sei lá, o que vocês têm dificuldade? Aí, calma. A cena da fogueira. Que depois que você reúne, depois você pega o robô, né? De volta. Tá. A cena da fogueira. Eu acho que eu chorei tanto naquela cena, assim. Essa cena é muito importante pra mim. A própria história do robô. Cara, eu acho que a história do robô foi a que mais me emocionou. Mas essa cena da fogueira, ainda mais porque tem uma cena da fogueira em Chrono Cross também que me emociona. Então, eu acho que essa cena especificamente é a minha favorita. Mas eu também gosto muito, 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 muito da escala e de tudo que envolve a escala. A escala tá em cena, é a minha vida, entendeu? É meu momento. A escala está em cena. Ninguém fala. Essa parte do robô eu gosto porque, assim, tem toda aquela trama, né? Você deixa ele no passado e você vai resgatá-lo no futuro. Pra você, se passaram 5 minutos desde que você deixou ele, foi pro futuro e foi resgatá-lo, né? Mas pra eles passaram 400 anos. E quando você encontra ele jogado ali, tá meio destruído e tal, meu, dá um impacto tão forte. Que tadinho, sabe? Dá vontade de fazer um carinho nele, alguma coisa assim. Eu vou um pouquinho na contramão de vocês. Uma das cenas que eu mais gosto é do Crono fugindo da prisão. Pode crer. A cena como um todo, ela é super frenética, ela é super... Eu tenho raiva dessa cena, mano, porque fica vindo soldado de todo lado. Você fica puto, mas ele realmente te coloca num nível de tensão muito fora do normal. É uma das cenas mais empolgantes. Só que assim, claro, você vai apanhar várias vezes, você vai ficar puto várias vezes, mas é uma daquelas cenas que quando você consegue terminar, você dá uma desacelerada e você pensa assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? É muito legal. E assim, é uma das cenas que você realmente vê que o game design desse jogo é um negócio de outro nível, sabe? Ele vira de uma perspectiva de cima, né, isométrica pra uma perspectiva 2D, né, de repente, né, você tá em cima da ponte, né? Sim, E eu vou te falar que esse chefe, o chefe desse momento, né, que é um dragãozinho de ferro, nossa, eu tive muito trabalho a primeira vez que eu fui enfrentar, porque eu não sabia o que tinha que fazer, é muito difícil. Eu também, eu não sabia. Até você perceber que tem um jeito certo de você fazer aquela luta, você apanha muito e você não tá preparado pra aquilo, né? Como eu já tinha jogado alguns outros JRPGs que tinham usado esse mesmo sistema, eu fiquei tipo, de boas, né? Que eu matei o bichinho, eu sabia mais ou menos como eu tinha que fazer. Sei lá, fiz 2, 3 vezes pra acertar direitinho. Mas não foi tão marcante pra mim quanto as cenas emotivas, acho. Porque aí eu pego muito na emoção da história, não tanto na frenética do gameplay também. É que eu acho que o jogo acerta nas duas, né? Eu também sou do rolê das cenas fofinhas, /tristes, /tensas. Mas eu não sei, essa me marcou muito porque eu que não tava muito acostumada a jogar, eu ainda tava no começo da minha jornada gamer, foi uma cena que realmente me marcou porque era diferente do que eu tava fazendo naquele jogo até então, sabe? Uhum. Hoje em dia eu fico... Dá pra comparar com a cena deles fugindo do trem em Final Fantasy VI. Que ia ser legal, inclusive, se alguém um belo dia resolvesse dar um suplex no dragão. Ia ser muito louco. Se tivesse essa possibilidade. Mas genial. Ia ser legal. Tem uma cena que eu gosto muito, 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 uma parte, né, do jogo, que é quando você vai enfrentar o Magus, né? Você vai pro castelo dele. E o castelo do Magus é muito louco, porque ele te diz muita coisa sobre o jogo, né? Se você vê nas entrevistas dos desenvolvedores, né, o Chrono Trigger, ele é um jogo que ele tem 32 MB de memória, né, do Super Nintendo, né? Os jogos normalmente tem 24, né? Se tem 32 é Donkey Kong, etc. E eles falaram que com esses 8 megas extras, eles conseguiram transformar o castelo do Magus em algo completamente inovador, tanto em detalhe, né? Porque tem áreas que elas não existem, o mapa ele vai se transformando conforme você vai entrando nele. E é um tema único, né? E é muito louco, porque por exemplo, você enfrenta os generais do Magus, quando você chega no Magus, né? Você coloca o pé e os fogos vão se acendendo. Mano, é muito louco, velho. Você se arrepia, assim, porque você fala, mano, é agora. Tipo, sabe quando começa a tocar música de batalha do Naruto? É meio que a mesma coisa, sabe?
Você se empolga, você entra no clima e fala, mano, eu vou enfrentar esse desgraçado agora e é isso aí. Nossa, tem razão. É que é muito difícil escolher uma tela que seja, tipo, nossa, ela é mais marcante do que as outras, porque tem tantas que são realmente... Elas são diferentes, elas têm essa característica própria. Então é muito difícil comparar uma com a outra, porque todas as experiências são incríveis durante o jogo. Visualmente o jogo é muito bonito, né? As cores dele são muito bonitas. Até legal como as cores são usadas pra realmente passar a emoção certa pra cada cena, pra cada época, pra cada sala, sabe? Graficamente, ele soube usar, dentro das limitações da plataforma, soube tornar um jogo tão bonito, soube passar tanta informação de um jeito tão sutil, que é justamente brincando com cores, brincando com luz, brincando com elementos de cena simples de fazer graficamente, mas que pra você saber qual que é o elemento certo, a cor certa, você tem que realmente saber entender como construir uma cena. E obviamente eles sabiam fazer isso da forma mais magistral. Eu acho que Chrono Trigger ele é o ápice do JRPG no Super Nintendo, né? Eles conseguiram extrair o máximo do que o console tinha pra oferecer, né? Até porque o Chrono Trigger ele foi evoluindo, ele foi lançado no PS1, a versão do PS1 e do DS, né? E não teve alteração gráfica. Ok, no PS1 eles trouxeram os vídeos que a Toei fez, né, e no do DS eles trouxeram novos elementos de jogo, né, mas eles não mudaram graficamente nada, exceto a versão para iPhone, né, e depois para PC, que o pessoal reclama tanto que mudou algumas HUDs, né, mudou música, enfim, que aí o pessoal reclama mesmo. E acho que é legal, porque aí o pessoal vê, né, porque é algo tão épico que eles fizeram para aquela época, em 95, que foi lançado o jogo, que mesmo hoje em dia, se o pessoal tenta adaptar para os modelos atuais, os fãs não gostam. Sim. É que assim, adaptar é um pouco mais complicado. A gente fala muito que a gente tá vivendo a era dos remasters, dos remakes, dos ports e afins. E no caso específico de jogos como Chrono Trigger e Final Fantasy VI, que foram dois que foram bem problemáticos, especificamente o lançamento de PC deles foi muito problemático, você tem que saber o balanço certo entre o que você pode mexer, o que você não deve mexer. Não é nem por uma questão de saudosismo, é só porque às vezes você tá matando um elemento estético que tornou aquela parada muito mais bonita e muito mais bem sucedida na época em que ela foi lançada. No caso do Chrono Trigger mesmo e do Final Fantasy VI, eles chaparam os modelos e as imagens, ficou um negócio bizarro, sabe? Ficou, tipo, nem tanto pixel art bonito que tava antes, mas também não modernizou, então ficou um negócio esquisito. E no caso do Chrono Trigger de PC especificamente mal feito, porque não foi o único problema, não foi só a questão gráfica, foi um monte de outros defeitos e problemas técnicos até que graves, por um port muito caro, que não fez justiça ao jogo, entendeu? Sim. Eu acho que é muito difícil mexer nesse tipo de jogo que ele foi conhecido pela sua própria estrutura estética e pela própria tecnologia da época, porque não faz sentido. Ele é um jogo excelente exatamente do jeito que ele é, e hoje em dia você pode até tipo considerar um estilo você fazer um jogo com essas características e deixar isso dessa forma, assim. Então pra mim, Chrono Trigger tá ótimo do jeito que tá. Chrono Cross também, ele perdeu um pouco de visibilidade por causa do Final Fantasy VII, que na minha opinião não chega nem aos pés de Chrono Cross. Alguém me entende aqui, que bom. Ai, obrigada! Não, eu que agradeço por você dizer isso, meu Deus! Nossa, best friends já. Nossa, mas não chega aos pés, assim, em questão de narrativa, em questão de paleta de cores e de estrutura de cenários. Meu Deus, eu começo a jogar Final Fantasy VII. Gameplay. O gameplay do 7, ele é muito mais engessado do que o do Chrono Cross. Não, calma, é que também o Final Fantasy VII foi lançado no começo do PS1, né? Então, acho que tem... Eles ainda estavam entendendo. Eles foram lançados na mesma época, foi tipo, nos mesmos, foi em 99, 2000, não foi? Não, é mais comparado, se não me engano, o Chrono Cross saiu numa época mais próxima ao Final Fantasy X. O Final Fantasy X era pra ter saído pra PlayStation 1, não saiu. O que preferiram foi lançar o Chrono Cross pra PlayStation 1, segurar o Final Fantasy X e já lançar ele na plataforma seguinte. O Final Fantasy VII é de 97 e isso. O Chrono Cross é de 99 e 2000. Isso. No caso, o Final Fantasy X é de 2001. Eu fico pensando, se um dia anunciarem um remake de Chrono Trigger, eu vou achar muito legal. Mas tem que ser aquela coisa, vai ter que refazer do zero, sem querer fazer um port bonitinho, porque o único jeito de uma coisa dessa dar certo é realmente sendo feita do zero, adaptada do zero, pra tentar adaptar o que era o jogo antes para as mecânicas atuais. De outro jeito, não funciona. Pra mim só funcionaria se eles fizessem, tipo, uma continuação.
Ou algum jogo que tivesse referência direta dos outros 3 e tivesse viagens no tempo, relação entre os personagens. Mas eu acho os 3 jogos muito perfeitos do jeito que eles são, com as características que tem. E eu acho que eu estranharia muito, tipo, eles pegarem e fazer um remake, sabe? Tipo, do nada, não, vamos pegar só o roteiro. O que eles fazem? Vão pegar só o roteiro, vão mudar todos os personagens? Tipo, é muito difícil imaginar isso. Eu acho que é muito inviável. Porque o público não vai aceitar bem de qualquer jeito. A galera é muito... A galera não, né? Eu sou apegada. Somos apegados. Somos apegados. Então, acho que se pegasse e fizesse um novo, seria mais sucesso do que fazer um remake. Eu só queria que a Square desse atenção pra Chrono. De verdade, eu queria um jogo novo. Sim! Eu queria qualquer coisa. Sabe o que é você... Toda Santa E3 e eventos afins ficar esperando. Esse ano a Square vai tirar o Chrono Trigger da gaveta. Continua esquecido no churrasco como todos os anos anteriores. Mas eu espero que isso não aconteça, tá? Porque eu tenho medo de como pode ficar. Eu esperaria pra ver como o Final Fantasy VII vai sair. Porque, putz, se eles conseguirem fazer uma coisa boa de um jogo que é tão aclamado e que nem muita gente fala, não toca, né? Então acho que eles até conseguiriam mexer em alguma coisa parecida. Mas eu acho que o Chrono Trigger vai além ainda, né? Por causa do todo o time. Muito. Vai do todo o time que envolveu, né? E um time que eles não vão conseguir reunir de novo. Nunca, né? Nunca. Já que a gente começou a falar de Final Fantasy VII, só pra concluir, porque eles estão fazendo o remake, e eu espero que nesse remake eles possam conectar as pontas soltas daquele roteiro. Eles conseguiram fazer Final Fantasy VII, que tem alguns furinhos, o Crisis Core, que tem, tipo, juntos, se você considerar os dois que não faz muito sentido, porque tem furos. Eles foram, tipo, indo, assim. Eu gosto muito de Kingdom Hearts também, mas tem essa característica de, vamos levando. Não planejamos, mas foram só remendando, né? Foram remendando. O Kingdom Hearts é inteiro isso. É inteiro. O que eu espero do remake do Final Fantasy VII é que eles façam uma história completa que faça sentido. Só isso. Porque eu gosto muito dos personagens, eu gosto da narrativa, eu gosto do passado, eu gosto do presente, eu gosto do futuro da história. Mas me incomoda muito o fato deles terem, tipo, se aproveitado. Não, deu dinheiro, vamos enxertar umas paradas aí. Sim. Sabe? Sim. Exato. E o resto da compilação que é canon. O que eles vão fazer com tudo isso? O que eles vão fazer com o que foi feito no Adventure? O que eles vão fazer com Dirge of Cerberus? O que eles vão fazer com Crisis Core? O que eles vão fazer com essa parada toda? O que eles vão fazer com Kingdom Hearts? É isso que a gente quer saber também. Kingdom Hearts tem que sair esse ano. A única preocupação que eu tenho é essa merda sair esse ano. Exatamente. Resto... Então, gente, não escute o que a gente falou, só, manipula todo mundo pra lançar Kingdom Hearts esse ano, por favor. Um recado pra Square, tá? Circle, que eles vão me escutar. A Square prometeu 2018, eu vou querer que saia em 2018. Eu tô esperando isso há muito tempo. Senão a gente vai queimar ônibus, né? Falei, não, mentira, olha só. Gente, pra quem esperou quase 10 anos pra jogar um Final Fantasy XV, né? E um Persona 5, né? É nóis. Bom, depois do Chrono Trigger, a gente ainda teve 2 jogos, não sei se dá pra falar, né, da franquia Chrono, né? Começando pelo Radical Dreamers, que ele é uma história à parte, né? Ele, se não me engano, ele tá no mesmo tempo ou não do Chrono Trigger, mas com outros personagens, né? Que é o Serge Kid e o Jill, né? O Radical Dreamers é com os personagens do Cross, né? Teoricamente, né? É o Serge e a Kid, que são do Cross, e esse terceiro personagem, a gente tem uma suspeita de que ele seja o Magus, e tem uma suspeita que ele tem a ver com o Gaio, e que o Gaio tem a ver com o Magus, de alguma forma. E isso conecta as histórias. Até porque tem uns trechos do Radical Dreamers que tem essa menção de que o irmão da Scala tá olhando por ela. Então, eu acho interessante essa teoria. E, assim, o Radical Dreamers, ele se tornou, dos 3, o jogo mais especial pra mim. Eu acho que... porque eu joguei ele por último, né? Ele só é especial porque eu já joguei os outros 2. Mas ele se tornou, né, o jogo mais especial pra mim. Porque eu acho que a imersão... por ser... Nossa, realmente uma mesa de RPG, assim. É engraçado, né? Porque ele é um visual novel, né? Texto puro, é uma né? visual novel. E eu me diverti tanto. É um jogo curtinho, e tem vários finais também. Eu nem consegui fazer todos ainda. Mas é um jogo tão gostoso, assim. E de você ver todas as coisas que eles pegaram dos outros jogos. E
E de que eles se aproveitaram do Radical Dreamers pra construir algo no Cross. E nossa, é que a Kid, ela é a personagem favorita da minha vida. A Kid assim, é maravilhosa, nossa. Ela é a personagem favorita da minha vida, assim. Ela sempre foi e sempre vai ser a minha personagem favorita de jogos. E ver ela no Radical Dreamers, assim, depois de ter jogado o Chrono Trigger e Chrono Cross, foi uma experiência incrível, assim. E é aquilo, né? É um jogo que não é muito usual as pessoas se interessarem, mas que eu recomendo muito para as pessoas jogarem com atenção mesmo, assim, para se sentirem dentro desse ambiente, porque a narrativa é muito gostosa, é muito divertida. O problema foi ele não ter sido lançado oficialmente no Ocidente, né? O que a gente tem acesso é uma tradução por fãs, que inclusive foi elogiado e tudo mais, mas ainda assim é uma tradução por fãs. É triste isso não ter chegado às nossas mãos por vias oficiais, né? Exatamente, ele nunca foi lançado no Ocidente, esse jogo, né? E o Radical Dreamers, ele serviu como uma ponte pra criação do Chrono Cross, né? Porque o diretor, eu até esqueci o nome dele, ele pegou todos os elementos que estavam em Radical Dreamers pra criar o Chrono Cross e ele colocou esse elemento de mundos paralelos, né? Ao invés de viagem no tempo, né? Eles conseguiram inovar dentro de uma coisa que já tinha inovado, né? Porque eles fizeram uma ponte do Cross com o Trigger, ao mesmo tempo que os dois jogos são independentes, assim, de certa forma. Por mais que você só consiga realmente entender a plot de Cross, se você tiver jogado o Trigger, entender, né, 100%. Na verdade, entender 100% é muito complicado, porque tem muitos detalhes. Mas só pra você ter realmente essa base, você precisa entender um pouco, pelo menos, do Trigger, mas eles conseguiram inovar tanto em questão de jogo, quanto em questão de narrativa, com essa questão dos mundos paralelos, dessas viagens entre mundos, e de uma coisa poder ser feita num mundo e no outro não, e você existir em um mundo e no outro não. Sim. E as pessoas, tipo, terem destinos diferentes nesses outros mundos. E, nossa, é incrível como isso não é só, tipo, inovador, mas é muito... traz o jogador pra uma experiência emocional muito forte. Pelo menos pra mim, nossa, foi muito intenso. Esse jogo é muito intenso. Eu gosto muito desse jogo. Sim, e ele vai te colocando em situações cada vez mais complicadas, né? Tipo, você não é você, mas você tá num mundo que você existe versus um mundo que você não existe. Tem um certo mundo em que você existe, mas você de repente se tornou aquilo que você tava lutando pra derrotar. E o buraco é muito fundo. Você vai cavando. Cara, o buraco é mais baixo. Você vai cavando, assim, Chrono Cross, você vai cavando, aí, tipo, buraco não tem fim. É muito triste, assim, só vai indo. E, de repente, você tá numa situação que você fica... Caraca, eu não imaginei que fosse dar isso. Eu acho que assim, o Chrono Cross, ele aparenta não ter nada a ver com o Chrono Trigger, né? A mecânica é diferente, os personagens são diferentes, a história são diferentes, né? E até esse plot de viagem no tempo é diferente, né? São mundos paralelos, né? Mas em algum momento ele une tudo. Depois, quando você sabe o que aconteceu com os personagens, etc., tem desfecho pra cada um dos personagens de Chrono Trigger. E isso, apesar de eu gostar muito de Chrono Cross, eu fico um pouco incomodado com o desfecho de cada personagem de Chrono Trigger. Nesse ponto eu não sei se eu gosto. Aí vocês podem me criticar. Eu não me incomodei tanto. Não vou te criticar. Eu entendo o fato de você não gostar. Porque, cara, eu não acho que ninguém merecia aquilo, entendeu? É bem desconfortável. Você te coloca numa situação bem triste, bem desconfortável. A cena como um todo, né? Uma daquelas cenas bem sufocantes que você tipo pensa, porra, foi pra isso que eles lutaram, sabe? Sim, exatamente. Eu acho que ninguém gosta. Eu acho que isso foi uma das coisas intencionais. É realmente pra tirar da zona de conforto, sabe? Não é pra você. Você fica pensando, porra, foi pra isso que eles se esforçaram tanto, que eu me esforcei tanto. Porque é aquela coisa, o Cronos sendo um protagonista mudo, você se projeta 100% nele. Sim. Então foi pra isso que eu lutei? Foi pra isso que eu fiz tudo que eu fiz? Exatamente. Pra terminar assim? Exatamente. Eu acho pesado também, mas no meu caso eu achei coerente, assim, no sentido de que eu achei realista, porque o mundo não vai ser salvo tão fácil assim, sabe? Por mais que eles tenham se dedicado muito, que tenha rolado uma treta e tal, eu acho que é você enxergar
essa situação como realista e que nem sempre, tipo, o término de uma guerra não significa que não acontecerão mais guerras, né? E quando você vence uma batalha, não significa que você vai vencer a guerra. Eu acho que eu gosto desse aspecto de Chrono Trigger, essa participação de Chrono Trigger em Chrono Cross, porque ela possibilita coisas novas. A própria relação da Scala com a Kid, sabe? Ela não seria possível se não tivesse esse desfecho, que foi negativo em outros aspectos, mas positivo em outros, sabe? Eu acho que a ideia do Chrono Cross é de renovação. Do começo ao fim, até as frases que eles falam, é de renovação, é de reconstrução, é de superação. Então, eu vejo que eles pegam toda essa coisa boa e positiva de Chrono Trigger e reconstroem isso em Chrono Cross de um jeito diferente e dando um outro desfecho, mas com o mesmo objetivo, com o objetivo de trazer uma esperança, de ter um desfecho realmente positivo para os personagens e para a história. E a cena final da Kid, em que até se diz, né, tipo, eu vou estar com você, a gente vai se encontrar, e pra mim é isso. Porque mesmo acontecendo de ruim o que aconteceu com os personagens de Chrono Trigger, eles se reencontraram, sabe? Existiu uma redenção, existiu uma reestruturação ali naquele mundo. E o que importa não é, tipo, o personagem em si, mas o que ele contribuiu para que esse mundo fosse modificado e que as outras pessoas no futuro pudessem ter uma vida melhor e não sofrer como sofriam antes. Esse é o ponto de Chrono Cross pra mim, sabe? É a coisa, o herói, o que importa de um herói no geral, não é o legado dele, né? É o que ele deixa pra trás pras pessoas por quem ele tá lutando. E no fim das contas, a série Chrono mostra isso, tanto justamente os personagens do Trigger em Cross, como os próprios personagens do Cross, né? O que define um herói é o legado que ele deixa. O que ele faz pelas pessoas no tempo que ele tem, com os recursos que ele tem. Uhum. E até você vê isso em cada arco de personagem do Cross. Como que eles se transformam, dependendo do que você faz, dependendo das escolhas que você faz, dependendo até se você leva eles com você ou não. Uhum. Que é uma das coisas que eu gosto muito do Cross, tem personagem pra caralho, então você tem milhões de combinações possíveis. E pequenas histórias que mostram que, assim, qualquer pessoa, independente de onde ela vem, independente do que ela faça, independente do que ela possa oferecer, pode ser um herói. E quem você escolhe vai mudar a história de um jeito ou de outro, criando novos finais, seja influenciando um pouquinho no final verdadeiro da história. Gente, eu tô emocionado, eu agradeço muito tudo que vocês falaram, etc. E se vocês quiserem deixar algum recadinho, qualquer coisa que vocês queiram falar, o momento é agora. Eu acho que, já que a gente tava falando sobre representatividade, representação, né, feminina nos jogos e como as garotas participam disso de alguma forma, eu acho legal a gente pegar esses jogos como exemplo para analisar as próprias personagens femininas deles. Tanto a Marley, que é princesa, mas ela não é só a princesa que vai ser salva. Tanto a Luca, que tem uma personalidade própria, e a Ayla, que são 3 personagens femininas fortes. E a Luca é o gênio, né, do time, né? Nossa, exatamente, ela é genial. E assim, elas têm personagens, inclusive, acho que mais marcantes, que se destacam mais durante a narrativa, do que o Frog e o robô, por exemplo, e o Chrono, que nem fala, entendeu? As meninas, elas têm mais voz em Chrono Trigger do que os meninos, assim, digamos. Sempre parte delas a atitude. Ela salva, né? Porque a Ayla, ela é líder da tribo, né? Sim. Isso é muito legal. Eles realmente colocaram as mulheres em posições superiores, né? Marley é princesa, etc. Exatamente. Aí se você for ver pelo Chrono Cross também, a gente tem a Harley e tem a Kid, que a Kid tem personalidade forte, ela é o centro praticamente da história inteira. E a Harley, ela tem uma participação tão forte, mas tão forte na narrativa, assim, que ela dá uns tapas na cara tão fortes em tantos sentidos que, pra mim, elas duas são extremamente marcantes, além de outras personagens secundárias, além de outras personagens que entram na party. Tipo, a Riddle tem um papel importante. A própria mãe dos meninos do Corsa, a Masha é o nome dela, se não me engano. Ela, tipo, é pra mim uma representação feminina excelente, sabe? E ela, tipo,
o que estamos falando de dia de representatividade feminina? Ela é uma mulher, talvez possa ser considerada negra, não sei. Não sei se isso seria considerado, tipo, por conta do... que eles tomam sol, né? Eles não são negros, eu não sei disso. Mas ela poderia, tipo, se passar por uma mulher negra, gorda, que é forte, que você bota ela no teu time, sabe? Tipo, e ela é mãe de 2 crianças que também podem ser chamadas pra tua equipe. E a filha dela tem uma participação interessante, o filho dela tem uma participação interessante. Então, assim, são personagens diversos, de vários lugares diferentes, tem participações interessantes, com várias características diferentes, tanto de narrativa quanto físicas, e que compõem uma história muito maior do que um núcleo, né, pequeno da história de cada indivíduo. Então, como representatividade, eu acho que é um ótimo exemplo, assim. E assim, é uma forma de mostrar que você não tem um único tipo de personagem aceitável, que é a nossa crítica, é uma crítica, pelo menos minha e de uma parcela grande, que você, em muitos jogos, você vê as personagens femininas seguindo um formatinho fixo. Personalidades 2D, voltadas pra fanservice, e assim, não falando nem dos jogos mais antigos, falando de jogos mais novos, que ainda caem nesse problema. O Chrono Cross, ele traz, justamente por trazer essa variedade, você vê personagens femininas de todas as idades, personagens femininas que não são humanas e que não tentam deixar elas, realmente dão pra elas uma coisa vão além do 2D de personalidade. Isso é muito importante e isso faz falta. E quando a gente vê um jogo assim que dá tanto destaque, que mostra tantas possibilidades, a gente não tem como não gostar, sabe? A gente não tem como não ficar feliz. Por mais que tenha coisas pra criticar, por mais que tenha sua cota de problemas, a gente não tem como não ficar feliz com tantas possibilidades diferentes que foram dadas ali, sabe? Eu acho que uma representação feminina não só enquanto jogadoras, mas enquanto criadoras de jogos e de produtos para serem consumidas em larga escala. Porque não faz sentido nos dias de hoje só essa indústria ser majoritariamente masculina, assim. A gente tipo, tá quase 50%, tipo, 50-50, assim, de jogadoras e jogadores no mundo. Então, não tem condição, assim. A gente precisa mostrar a nossa visão. E o que a gente acha coerente e relevante também. Não só pra gente, mas no meio também. Exato, a gente tem que falar. E é por isso que iniciativas como essa desse podcast são tão importantes. Porque a gente precisa, não só como personagens, mas como criadoras de conteúdo. A gente precisa de meninas no desenvolvimento. A gente precisa de meninas na imprensa de games. Então, assim, qualquer chance que a gente tenha de ocupar espaços e de fazer uma voz ser ouvida, e de fazer críticas, e de fazer elogios, e de tentar mostrar um ponto que não é só nosso, qualquer iniciativa desse tipo é muito válida. E é por isso que eu sou muito grata de estar aqui participando desse podcast agora, porque eu sei que vai chegar uma hora que esse tipo de coisa não vai mais ser necessário, que a gente não vai mais precisar falar, erguer cartazes dizendo nós também jogamos, nós também somos um público consumidor, nós também queremos nos ver bem representadas e nós queremos ter espaço para poder aproveitar essas mídias e para poder falar sobre essas mídias. Vai chegar uma hora, eu espero, que isso não vai ser mais necessário, a gente não vai precisar mais ficar falando, olha, a água é molhada. Por enquanto por enquanto a gente precisa falar o óbvio? Precisa. Então vamos falar o óbvio? Vamos falar o óbvio. Justamente para chegar uma hora que isso não vai ser mais necessário. E para você que ouviu até agora, não deixe de dar todas as suas opiniões, comentários, críticas, sugestões no site, na página do episódio, tá? Nós leremos os seus comentários no próximo programa.